Eu vejo assim, cara, o lado corintiano venceu, foi Matheus Bidu contra PH. Concordo. O restante, ou foi empate, ou o Vasco venceu. Como que vocês enxergaram nesses duelos individuais? Onde o Vasco se superou mais nesses confrontos dos jogadores, vocês acham? Eu acho que no trabalho fazer, principalmente na sua saída de bola. O Corinthians não estava conseguindo pressionar o Vasco. Justamente porque tem dois jogadores ali na frente, mais o Garro, que acabam pesando nessa questão do sem bola. O Barros e o Thiago Mendes, eles fizeram, como eu disse aqui, uma partida de almanaque, cara. Porque o Barros descia para poder fazer a saída como terceiro zagueiro. O Thiago Mendes dava a opção na parte do volante. E quem descia para ser esse elemento surpresa e desencaixar a defesa do Corinthians era o Nuno. Era o Nuno que descia. E ele tem uma facilidade muito grande também para ele dominar e girar. Ele tem facilidade desse mapeamento de costas do campo. Então, eu acho que hoje o Paulo Henrique foi abaixo do que se esperava. O Paulo Henrique é um jogador de seleção brasileira, é um cara que fez uma temporada absurda, mas nos dois últimos jogos ele esteve abaixo em relação do jogador que a gente sabe que ele é. Ele não conseguiu, de fato. Lógico que enfrentou um duelo muito difícil com o Matheus Bidu, que também é outro que vive uma boa temporada, mas ele não conseguiu ser metade do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nessa saída de bola, na minha opinião, o Vasco foi superior. O Coutinho, ele novamente não fez uma partida com brilho. Ele é um jogador que eu acho que ele tem que chamar um pouco mais a responsabilidade pela qualidade que a gente sabe que ele tem. Mas também não foi uma partida abaixo, muito abaixo, assim, apagada. Eu acho que ele conseguiu contribuir, ele é um cara experiente, ele é um cara que impõe respeito. O Ryan, em alguns momentos, tomou decisões erradas também, mas ia fazendo um gol por um momento ali. Ele poderia ter feito um gol numa belíssima jogada do Andrés Gomes, e é desse cara que eu quero falar. Mais uma vez, o Andrés Gomes foi o melhor em campo com a camisa do Vasco, junto com o jogo do Fluminense e, mais uma vez, agora... Você achou melhor que o Barros? Eu achei que... Assim, é ele e o Barros. O Barros defensivamente... Hoje eu acho os dois também. O Barros defensivamente e o Andrés Gomes com a bola. O Thiago Mendes não entra nesse papo, você acha? O Thiago Mendes, acho que ele também foi muito bem. Mas, assim, o Andrés Gomes é um cara que mudou o Vasco da água pro vinho nesse setor ofensivo. Ó, Caioba está com a gente no Papo 10, vai dar os seus 50 centavos sobre o jogo. Fala, Caioba, meu camarada, bom receber você aqui no Papo 10. Quero ouvir o lado corintiano dessa história. O Vasco ele conseguiu alguns reforços, que a gente já falou aqui, de 6 reforços, 5 são titulares. O Vasco chegou na final da Copa do Brasil por mérito, um caminho também pesado, igual ao do Corinthians, né, que passou por clássicos, que eliminou o Cruzeiro, que era considerado favorito. O Vasco fez isso com o Fluminense, fez isso com o Botafogo. Chegou, e eu concordo com o Caioba, assim, acho que campo e bola, parte tática, hoje o Diniz superou o Dorival. Achei que o Dorival foi muito mal nas escolhas dele. O Carrillo, na minha equipe, tá? Seria titular, eu acho que seria importante pro Corinthians, jogando dentro de casa, tentar levar algum tipo de vantagem pro Maracanã, não conseguiu fazer isso. Pelo estilo de jogo do Vasco, mais ofensivo, o Diniz não ia pra Neoquímica Arena pra se defender. Porque ele sabe que você jogar por uma bola contra o Corinthians, você colocar a bunda lá atrás e ficar sofrendo, você tomar uma abafa, a Neoquímica vem junto. Então, acho que o grande acerto do Diniz foi se defender atacando. Então, ele subiu pressão, foi um time muito maduro hoje, muito equilibrado. Acho que conseguiu esfriar até o próprio estádio. Eu de fato, assim, fiquei surpreso com o que o Caioba falou. Eu acho que o torcedor, ele não veio muito junto, e o torcedor do Corinthians é um torcedor completamente apaixonado, né, que tem também um apoio, assim, incondicional, porque o time não correspondia. Porque o Vasco, com competência, conseguiu deixar o jogo bem morno, né? Bem controlado. O campo é termômetro, né? Exatamente, o campo. Sobre as escolhas do Dorival, o Carrillo, pra mim, era um cara pra jogar, pra ser titular. Tranquilo. Porque, assim, analisando o Vasco, tá? O que o Vasco tem de ponto fraco hoje na parte defensiva? As costas do Pumita. O Fluminense, por exemplo, apostou muito nisso ali com o Canóbio. Tanto que o gol acaba saindo por ali. Acho que o Pumita até é um cara que tá dando conta do recado, vem jogando bem relativamente, só que ele não é um grande defensor pelo lado esquerdo. E o Carrillo é um cara que ataca muito bem por ali, às vezes fazendo uma dobradinha com o Mateuzinho. Ficou no banco de reservas, ele optou pelo Martínez, acho que muito por uma cautela de vou enfrentar um Vasco que vai vir aqui para jogar, então ele tentou equilibrar um pouco mais e a aposta dele foi o Garro. Só que o Garro faz uma temporada, e o Caioba sabe disso, o torcedor do Corinthians está com a gente, muito abaixo. Apesar de ter entrado bem contra o Cruzeiro. Mas, assim, no geral, é um Garro que tem sofrido com a parte física e não tem sido aquele jogador que a gente viu na última temporada, que foi um dos melhores meios do futebol brasileiro. Bem elucidativas, assim, inclusive essa última, né? Falando sobre o papel defensivo que o ataque do Vasco contribuiu muito essa noite, né?
Se não fosse coletivo, o Vasco não estaria na final da Copa do Brasil. Assim, é sempre muito importante porque nos últimos anos, de fato, o Vasco da Gama, de forma geral, ele decepcionou muito o seu torcedor, ele foi um clube muito sucateado por administrações e tudo mais. E parece, até ouvir a pergunta, não vou saber quem foi a repórter, muita gente não acreditava. Então, quando a gente fala sobre o Vasco estar na final da Copa do Brasil, parece que o Vasco está aí por algum acaso. E essa narrativa, ela não é verdade. O Vasco está na final da Copa do Brasil porque o Vasco conseguiu ser superior aos seus adversários. É importante a gente deixar isso claro, porque é um trabalho consistente que vem com a janela, como você citou, Bob, e com a qualificação desses jogadores. O time titular é bem discrepante em relação ao time reserva, mas é um trabalho muito bem feito pelo Fernando Diniz e que ele está aprimorando o tempo inteiro. Teve outra pergunta sobre bola longa. E aí, qual é a máxima que todo mundo acha do trabalho do Diniz? Só sai de bola curta. Se você acompanha o Vasco em 2025, o Vasco jogou diversos jogos explorando a bola longa. Justamente por quê? Porque ele tem melhorado o repertório, porque ele tem melhorado essa equipe. E ele, com o jogo aposicional dele, até o Guanais citou, qual foi o técnico mais difícil que você enfrentou no Campeonato Brasileiro? A ele, o Diniz. Porque é muito difícil você ler o que acontece. Você vê o Andrés Gomes caindo por dentro. A melhor jogada do Vasco no primeiro tempo, que foi até o gol anulado, foi o Andrés Gomes girando pelo meio. E esse cara é ponta esquerda. O Ryan fazendo o facão por dentro. O Nuno, como a gente citou aqui, voltando para fazer a saída de bola, que foi o que confundiu o Corinthians na hora de fazer sua marcação. Então tem muito mérito em tudo que acontece, no coletivo que foi feito, e é por isso que o Diniz tem a tranquilidade para falar que ele confia no time dele. Porque o trabalho dele, ele consegue ser muito consistente de acordo com o coletivo. Então tudo está ligado. Se um jogador estiver muito abaixo do esperado, como por exemplo o PH esteve contra o Fluminense, são erros fatais. E ele acabou cometendo o erro de fazer o gol contra, mas também esteve muito mal. Mas se dois jogadores não estiverem dentro do plano de jogo do Fernando Diniz, o Vasco não funciona. Então é o trabalho coletivo de maturidade que ele conseguiu fazer com que o Vasco chegasse nessa grande decisão. Fala, dona. Cara, o Léo Jardim fala sobre isso e o Diniz reforça. Eu acho importante que a gente consiga frisar isso. Porque quando se fala do Fernando Diniz, muito por conta da filosofia de jogo dele, ele tem um trabalho muito autoral, muito único, que corre riscos, né? Tem essa série de bola. Sim. Ele fica muito marcado quando dá errado, né? Quando dá certo, as pessoas não dão mérito para ele. Mas quando dá errado, saidinha do Diniz. E hoje o Vasco, mais uma vez, fez em outras partidas, ele demonstrou a tal maturidade que a gente fala, a gente repete muito isso, o Vasco está sabendo jogar partidas eliminatórias. O Vasco está sabendo jogar sob pressão. Então hoje não foi só o Vasco que saiu da pressão com o jogo curto. Quando era necessário, bola longa. Já no Fluminense fazia isso em alguns momentos. Então, assim, a gente tem que parar de rotular o treinador e olhar para o campo. Olhar o que ele tem tentado fazer e evoluir mesmo, tendo mais repertório, fazendo o que o jogo pede. Óbvio que ele prefere o jogo curto. O jogo de aproximação, né? O jogo que envolve, que trabalha a posse de bola, que propõe. Mas o time dele não é proibido de dar chutão. Ele tem feito isso bem. Fez contra o Fluminense e fez hoje. E outro fator, tá? O placar... 0-0, ninguém ganhou. Mas o duelo tático, o Diniz ganhou do Dorival.